Como qualquer outro corpo celeste de certo tamanho, nosso planeta está constantemente sendo bombardeado por projetos vindos do espaço. Entretanto, a maioria dos meteoros são tão pequenos que queimam na atmosfera. Algumas vezes, porém, os objetos são tão grandes que podem superar a uma entrada de alta velocidade na atmosfera. Bem-vindos a todos ao nosso canal hoje. Tendo mencionado isso, gostaríamos de compartilhar com você um episódio sobre o assunto. Você está se perguntando que tipo de coisas estão atingindo a Terra? Então vamos dar uma olhada rápida. Meteoro Alende. De todos os asteroides e meteoros que vamos analisar hoje, Alende é tão pequeno quanto um homem unidimensional. No entanto, é o único dos objetos selecionados que caiu na Terra no período após AD. Também é considerado o maior meteoro carbonáceo já descoberto. À 1h05 da manhã do dia 8 de fevereiro de 1969, os habitantes de Tijuana, México, acordaram com chamas e um rugido no céu. Para alguns, foi o início da guerra ou o fim do mundo. Uma bola de fogo gigante explodiu na atmosfera, caindo em uma linha de luz através do céu. Centenas de fragmentos foram espalhados no ar. A maioria deles cai perto do vilarejo de Pueblito de Alende. O peso dos fragmentos encontrados variava de 1 grama a 110 quilos. Os cientistas estimam que antes de atingir a Terra, o meteoro Alende era uma grande massa, aproximadamente do tamanho de um carro e pesando mais de 5 toneladas. Também se estima que tenha mais de 4,5 bilhões de anos, ou seja, o mesmo ou mais velho que a Terra. Não se sabe onde orbitou antes de cair na Terra, mas é possível que tenha sido um satélite da Terra por algum tempo. Meteoro Oba. O maior meteorito único já descoberto pela humanidade é o meteorito Oba, que foi encontrado na Namíbia em 1920. Seus principais constituintes são o ferro e o níquel, e é um dos maiores metais que ocorrem naturalmente na Terra. Os cientistas estimam que ela tenha caído há cerca de 80 mil anos atrás. É interessante notar que não há crateras onde o meteoro Oba caiu, e não foram encontrados vestígios do impacto. É também curioso que os próprios meteoros tenham um formato bem regular. Algumas pessoas até sugeriram que se tratava de um fragmento de um navio que transportava alienígenas. A massa do meteoro Oba é estimada em cerca de 60 toneladas. No entanto, o peso durante a queda foi certamente mais que isso. Acredita-se que tenha sido superior a 90 toneladas. Dezenas de milhares de anos de erosão e desde sua descoberta pelo homem, o vandalismo e a coleta de amostras pelos pesquisadores os reduziram. Asteroide Chicxulub Crater. Agora sabemos muito bem que você não está assistindo a este vídeo para ver um pequeno pedaço de metal. Você quer saber sobre o enorme asteroide que pode ter atingido a Terra nos tempos pré-históricos e desencadeado o cataclismo, não quer? Vamos falar sobre isso. Entretanto, deve-se notar com ressalva que os cientistas só podem oferecer explicações teóricas para asteroides e meteoros que caíram há milhões ou bilhões de anos atrás. Não é possível determinar o tamanho exato do objeto. Portanto, por uma questão de simplicidade, vamos supor que quanto maior a cratera deixada na superfície pelo objeto, maior e mais pesado será o objeto. A cratera Chicxulub, no México, é uma das maiores crateras de impacto da Terra, e o objeto que a formou é, em geral, o asteroide mais conhecido. Isto porque foi este mesmo objeto que foi a principal causa da extinção dos dinossauros há 66 milhões de anos atrás. Devido à ação da erosão, metade de Chicxulub afundou no mar, mas está em excelente estado de conservação em comparação com outras crateras de impacto na Terra. Os cientistas estimam que ela tem 150 km de diâmetro e 20 km de profundidade. Durante muito tempo, os pesquisadores não conseguiram chegar a nenhum consenso sobre as características do asteroide causal que foi deixado. Em termos de seu diâmetro, por exemplo, alguns dizem 10 km, outros dizem 80 km.
Estudos recentes mostraram que foi em torno de 17 a 21 quilômetros. Também sabemos que o asteroide atingiu a Terra do Nordeste num ângulo muito íngreme de 45 a 60 graus. E este foi exatamente o pior cenário do mundo. Como resultado, tem sido liberado enormes quantidades de poeira e sujeira para a atmosfera. Se o asteroide Chicxulub tivesse caído em um ângulo diferente, os dinossauros ainda hoje poderiam estar andando pela Terra. Asteroide Vredefort Dome. Chicxulub é a terceira maior cratera da Terra, entre todas as cientificamente reconhecidas. A segunda é o Poço de Meteoro Sudbury, no Canadá, que não mencionarei aqui porque os cientistas discordam se ele foi formado por um corpo celeste em queda ou resultado de processos geológicos normais. A maior cratera identificada até agora é a Vredefort Dome, na África do Sul. Seu diâmetro é de cerca de 300 quilômetros. É um tipo raro de cratera na Terra, com uma estrutura de anel que se assemelha às ondulações que aparecem quando uma pedra pequena é lançada na água. Objetos similares só foram encontrados em outros locais no Sistema Solar, tais como Calisto, um satélite de Júpiter. De acordo com cálculos históricos, acredita que a Vredefort Dome foi formada há cerca de 2 bilhões de anos atrás, quando um asteroide de pelo menos 10 km e 15 km de diâmetro atingiu a Terra. Entretanto, é possível que o tamanho do objeto tenha sido ainda maior. É uma sorte para nosso planeta que não existiam grandes espécies de vida naquela época. O asteroide hipotético Wilkes Land. Há muitos mistérios escondidos no manto de gelo da Antártida. Uma das características mais surpreendentes é o estranho terreno subterrâneo sob os quilômetros de espessura de gelo chamado Wilkes. Muitos cientistas acreditam que seja uma cratera de impacto com um diâmetro de 480 quilômetros. Se isso for verdade, então esta cicatriz antártica seria certamente a maior do mundo, pois é maior que a Vredefort Dome, e como resultado Chicxulub estaria fora dos 3 primeiros do mundo. Pesquisas recentes mostraram que tais crateras podem ser formadas pelo impacto maciço de grandes asteroides. Além disso, o asteroide tem mais de 60 quilômetros de diâmetro e acredita-se que tenha caído há cerca de 250 milhões de anos atrás. Se esta hipótese for comprovada, teria sido o maior asteroide a atingir a Terra nos últimos 3 a 4 bilhões de anos. Ao mesmo tempo, nos ajudará a compreender um dos maiores mistérios da história da Terra, a extinção pérmica. Quando a maioria das pessoas pensa na grande extinção, elas pensam primeiro na extinção dos dinossauros, conhecidos nos círculos científicos como a extinção Cretáceo-Paleógeno. A grande extinção no final do Permiano, no entanto, foi muito mais maciça e devastadora, com desaparecimento de cerca de 96% da vida marinha e 73% da vida terrestre. Além disso, mesmo os insetos, que normalmente são menos vulneráveis à extinção, não foram poupados deste cataclismo. A Terra era quase desprovida de vida naquela época. Os cientistas não estão de acordo ou não chegaram a uma conclusão sobre as causas da extinção pérmica, mesmo sendo apresentadas todo tipo de hipóteses. A situação com os cataclismos cretáceos paleogênicos costumava ser exatamente a mesma, e até a descoberta da cratera de Chicxulub, todos os tipos de evento eram culpados pelo desaparecimento dos dinossauros. Entretanto, à medida que a pesquisa avança, mais e mais provas estão sendo encontradas de que o verdadeiro culpado ainda é o meteoro. Concluímos aqui o vídeo de hoje. Agradecemos por ter assistido. É claro que estes não são os únicos objetos que caíram na Terra. Por exemplo, alguns acreditam que um planeta inteiro conhecido como Theia colidiu com a Terra logo após do seu nascimento. Se você estiver interessado, ficaríamos felizes em preparar uma sequência, na qual gostaríamos de apresentá-lo ainda mais sobre as várias colisões interessantes. Está interessado neste assunto? Se você estiver interessado neste tópico, ficaríamos gratos se pudesse apoiar o crescimento do nosso canal expressando seus desejos através de altas classificações, cadastrando-se no nosso canal e compartilhando em redes sociais. Essa é a melhor recompensa para nós e nos motiva a continuar fazendo mais vídeos interessantes. Portanto, senhoras e senhores, vamos deixá-los por um tempo, mas nos veremos em breve. Até mais!